tudo bem? Então, nesta sétima aula, nós iremos tratar de matrizes. Então, uma matriz nada mais é do que um vetor com duas dimensões. Então, a forma de se declarar uma matriz é essa, como está sendo ilustrado aqui no nosso slide. Então, no primeiro momento, temos que informar o tipo. Então, tipo de dado, né, que vai ser armazenado na matriz, o nome da matriz, e assim como em vetores, a gente utilizava aqui os colchetes para delimitar a quantidade de elementos que iriam ser armazenados que poderiam, né, ser armazenados no vetor. E agora, como a gente tem um vetor bidimensional, nós devemos também informar uma nova dimensão aqui, utilizando novamente os colchetes. Então, primeira dimensão, a gente informa aqui com o primeiro par de colchetes e a segunda dimensão com o segundo par de colchetes, né? E aqui a gente informa as duas dimensões em relação ao número de linhas e em relação ao número de colunas, certo? Então, assim como o vetor, uma matriz é uma variável que vai possuir ocorrências, vários elementos de um mesmo tipo, e nesse caso aqui, como a gente tem duas dimensões, é necessário utilizar dois índices para fazer o acesso aos elementos da matriz. Então, quando a gente tinha lá o conceito de vetor, a gente utilizava apenas um índice, porque a gente tinha uma matriz linha, certo? Apenas uma dimensão. E nesse caso, como a gente possui duas dimensões, é necessário utilizar duas variáveis que vão servir como índices para acessar os elementos da matriz. Então, as matrizes também são chamadas de vetores multidimensionais, certo? Não necessariamente as matrizes vão ter duas dimensões, é possível ter mais. No entanto, a gente vai se limitar às matrizes com duas dimensões, certo? Assim como com vetores, os índices da matriz também começam com o valor 0 e vão até o tamanho, né, o número de linhas, menos 1, e para as colunas, de 0 até o número de colunas, menos 1, certo? Bom, graficamente a gente poderia ter esse exemplo aqui. Então, dado esse problema, que pede para desenvolver um software, né, uma solução, um programa, que vai ser capaz de armazenar notas de 40 alunos para 9 disciplinas distintas, né? Então, seria possível declarar uma variável com esse nome aqui, mapa notas. Se esse mapa de notas fosse de números inteiros, a gente teria aqui um int. E como a gente quer 40 alunos para 9 disciplinas, a gente vai ter uma matriz ou 40 por 9 ou 9 por 40, a depender de como você queira acessar esses elementos da matriz, certo? Mas dessas duas formas seria possível resolver esse problema. Então, como é que seria a solução? Uma solução possível, né, para esse problema teria essa forma aqui. Então, nosso código .c, né, no nosso arquivo .c, então nosso código tem aquele formato padrão que a gente já vinha trabalhando em outros exercícios. No primeiro momento, a inclusão de bibliotecas, nesse caso apenas o stdio.h. No segundo momento, estão sendo definidos aqui constantes, que a gente não havia tratado sobre isso em aulas passadas, mas é um conceito simples que eu vou explicar. Então, aqui nesse caso, está sendo definido que em todo o código, quando for utilizado esse nome aqui em caixa alta, disciplinas, na hora da execução, o programa vai entender que a gente vai ter o valor 9. E, similarmente, quando for utilizado aqui o nome alunos durante o nosso código, o computador vai entender que equivalente ao aluno a gente tem o valor, aliás, substituindo o valor alunos, a gente tem o valor 40.
Isso é útil porque, a depender do tamanho do nosso código, a gente poderia, sem utilizar o conceito de constantes definidos aqui com esse define, certo? Se a gente não utilizasse isso, nós teríamos aqui 40, 9, 9, 40, né? Substituindo os nomes pelos números. E a depender do tamanho do seu programa, se fosse necessário utilizar esses números em diversos pontos, caso fosse necessário aumentar o tamanho aumentar a quantidade de alunos, ou diminuir, e da mesma forma para as disciplinas, isso deveria ser feito em todo o código. E quando a gente utiliza aqui o define para declarar esses valores que são constantes, caso seja necessário considerar um maior número de alunos, um número diferente de alunos ou um número diferente de disciplinas, basta modificar nessas linhas 3 e 4, que não vai afetar o que foi escrito no código abaixo, certo? Então, nesse caso, a modificação seria apenas aqui e não iria influenciar abaixo, porque a gente faz aqui o acesso utilizando o alunos e disciplinas, certo? Então, seguindo aqui no nosso código, nós temos uma função main, como tínhamos nas soluções anteriores. No primeiro passo aqui, nós temos a declaração das variáveis. Então, temos a variável, todas as variáveis do tipo inteiro, a variável i, uma variável j e a variável mapa alunos, que essa variável mapa alunos representa a matriz que foi ilustrada aqui no slide anterior. Então, nós temos uma matriz da dimensão alunos pela dimensão disciplinas. Então, lembrando aqui que a gente definiu que onde tiver a palavra alunos, tudo em caixa alta, vai ser substituído pelo valor 40, e onde tiver a palavra disciplinas, né, a constante, essa disciplinas vai ser substituído pelo valor 9, certo? Então, nesse caso, nós temos uma matriz, mapa notas, de 40 por 9, certo? 40 porque é a quantidade de alunos e 9 porque é a quantidade de disciplinas, certo? Então, como a gente vinha tratando lá do conceito de vetores, era necessário, era útil utilizar uma estrutura de repetição, usualmente um for, para iterar, né, uma variável, para incrementando uma variável, e essa variável servia para fazer o acesso aos elementos do vetor. Como a gente tinha que um vetor representa uma matriz linha, né, com apenas uma dimensão, era necessário apenas uma variável para fazer o acesso aos elementos do vetor. Nesse caso das matrizes, como nós temos duas dimensões, então é necessário utilizar duas variáveis para fazer o acesso aos elementos da matriz. Então, a variável i, ela vai variar de 0 até 8, né? Porque aqui a gente tem que o i ele vai ser utilizado enquanto for menor do que disciplinas, que representa 9. Então, a gente tem as posições de acesso da matriz de 0 a 8, e o j vai ser utilizado para acessar, nesse caso aqui, a segunda dimensão. Então, o j vai variar de 0 até 39. E, consequentemente, temos esses índices aqui que estão sendo representados nessa figura. Então, temos de 0 a 39 e de 0 a 8. Então, a variável que está mais externa, né, na estrutura de repetição mais externa, no for, é o i. Então, o i começa tendo o valor 0, e o segundo for vai variar o valor do j, certo? Então, pensando aqui nesse exemplo, né, o j aqui está variando em relação a alunos. Então, nós temos que primeiro vão ser lidos esses valores aqui, representando as notas dos alunos para a primeira disciplina, certo? Então, a gente tem que o i fica fixo no valor 0 e o j vai sendo variado até o valor 39, conforme foi programado aqui, certo?
Então nós temos, para cada disciplina é fixado aqui o I e posteriormente vão ser lidos todos os 40 valores das 40 que representam as 40 notas dos alunos. Após isso, a variável I é incrementada, então agora ele vai preencher a segunda linha. Vão ser lidas novamente 40 notas. A variável I é incrementada, vai para a próxima linha e assim sucessivamente. Então o preenchimento dessa matriz está sendo feito linha por linha, da esquerda para a direita. Então nós temos aqui que a variável da estrutura de repetição mais externa representa as linhas, e a variável interna, que é o J, representa as colunas, certo? Então a lógica dessa solução está sendo feita dessa forma, certo? Para cada disciplina vão ser lidos os 40 valores e em seguida passa para a linha seguinte e assim sucessivamente. Certo, pessoal? Eu vou ilustrar essa solução aqui no Gini. Então nós temos praticamente a mesma solução, com a exceção de que eu diminuí as dimensões do nosso mapa alunos, mapa de notas, para simplificar a execução dessa solução. Então, estou declarando aqui uma matriz 3 por 2, onde a gente tem 3 alunos por 2 disciplinas, nesse exemplo aqui, certo? Então, como nós temos 2 dimensões, estou utilizando aqui as variáveis I e J para acessar os elementos da nossa matriz. Então o I está variando de 0 a 2 e o J está variando de 0 a 1, certo? São 3 alunos, cada aluno vai possuir 2 notas. Então eu vou compilar, está sendo compilado com sucesso, e vou executar aqui o nosso exemplo. Então o primeiro passo pede para digitar as duas notas do primeiro aluno. Então eu vou digitar 5 e a segunda nota eu vou digitar 6. O segundo passo está pedindo para digitar as notas do segundo aluno. Primeira nota 8, segunda nota 8, o segundo aluno teve melhores notas. E por último, pode ser um excelente aluno com notas 10 e 10. Então, para esse pequeno exemplo bem simples, nós estamos ilustrando aqui a utilização de matrizes para armazenar essas variáveis, esses valores, e esses valores lidos estão sendo armazenados na nossa matriz. Então, a gente pode até incrementar esse exemplo para posteriormente exibir esses valores que foram lidos, certo? Uma observação aqui é que para fazer a leitura com a função scanf, nós utilizamos quase da mesma forma como fazíamos com os vetores. Então, a gente vai fazer a leitura dos elementos da matriz um por vez, nesse caso. Então, como são valores inteiros, posso passar aqui o %d e utilizo novamente aqui o i comercial para representar o endereço de memória, o nome da variável, e como nós temos uma matriz, temos que informar os índices do elemento onde o valor lido vai ser armazenado na matriz. Então nós temos sempre o elemento ij, onde os valores de ij vão variando de acordo com o que foi especificado aqui no nosso duplo for, certo? Então, o primeiro passo está sendo feita essa leitura. Vou executar um passo aqui adicional, simplesmente para fazer a exibição dos valores, certo?
Então, com uma pequena modificação, nós podemos verificar que os valores que foram digitados realmente foram armazenados na memória, porque posteriormente eu pude fazer a exibição dos mesmos, certo? Então, novamente utilizando aqui o nosso for, certo? Um for para cada variável, porque a gente tem duas dimensões. O tamanho da matriz é o mesmo, obviamente, então o i varia de 0 a 2 e o j varia de 0 a 1. E eu estou acessando os elementos o elemento ij para fazer a exibição das notas de cada aluno. Então, no primeiro momento, estão sendo exibidas as notas do primeiro aluno, 5, 5, depois do segundo aluno, 6, 6, e por fim, do terceiro aluno, os valores 10 e 10 que foram armazenados, certo, pessoal? Então, um pequeno exemplo que serve para ilustrar a utilização de matriz, conceito de matriz, que nada mais é do que um vetor com duas dimensões, certo? Então, é importante, né, fundamental que o conceito de vetor esteja bem claro para que posteriormente você possa entender de forma mais fácil o conceito de matriz, certo? Bom, estávamos aqui nesse exemplo, então temos aqui uma ilustração de uma saída que foi reduzida, certo? Mas isso já foi ilustrado para praticar um pouquinho mais, para poder fixar melhor o que foi visto, né, nessa aula. Então,